Olá, seja bem-vindo, né? Dia espetacular, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Eu falo data, mas a palavra de Deus, vocês veem como ela é forte. Como diz em Hebreus 4:6, né? 4:12, ela é viva e eficaz e como uma espada de dois gumes vai à divisão da medula, dos ossos, da alma e do espírito. E tudo é nu e descoberto diante daquele a quem devemos prestar conta, né? Então a palavra de Deus não envelhece, cada vez ela tem uma novidade para nós. Deus é dinâmico, o Espírito Santo, que é nosso Deus, nosso Pai também, é dínamos, movimento, é renovação, é frescor da manhã, é água pura, água fresca, água limpa, é sereno no calor, é um espetáculo, né? Então a palavra de Deus é assim, se renova sempre, de dia em dia, né? É uma maravilha. Então eu falo data para amanhã depois ter uma referência. E se ela vem já há 2000 anos e está aí, mais atual do que nunca, a palavra de Deus, né? E aliás ela vai passar do nosso tempo também, vai lá para frente para mais 1000 anos, né? A gente vê pelas profecias de Isaías, do Apocalipse, né? Às vezes tem gente que fala, é o fim do mundo não, é o fim do mundo maligno, né? Com a maldade no mundo, com o pecado no mundo, vai ser o fim mesmo quando tiver a transformação que o Senhor Jesus está preparando aí, né? Primeiro ele vai estar derramando sua misericórdia mais do que nunca, né? Então, eu falo para você que está me ouvindo, se apegue a Jesus, não vai atrás de história não pense que Deus é um Deus, eu quero fulminar ele, eu vou ficar de olho nessa pessoa, aí deu uma vaciladinha, eu vou meter um raio nela, tosquiar ela. Não, se ele quisesse isso, ele já... Você tem graça você pegar e falar, vou me vingar daquele bichinho, daquele pernilongo, eu vou me vingar daquele cachorrinho ali, vou tostar ele, você acha? Você tem um cachorrinho, esses de raça que são muito engraçadinhos, e você fala, eu vou tostar ele. Tem um bichinho de estimação, você tem prazer em judiar do bichinho? Só se for um sociopata ou uma pessoa perturbada, né, maligna, pessoa ruim, que judia dos bichinhos. Quem não gosta de criança e judia de animal, você pode saber que esse já está com o pé no inferno. Mas existe esperança, se arrepender e mudar totalmente a atitude, né? E dar em dobro daí o amor que negou para os bichos, para as crianças. Então, em Jesus, para tudo há esperança. A pessoa fala, não tem mais jeito. No mundo, as pessoas falam, isso não tem mais jeito, esse não tem mais jeito. Tem jeito. Jesus deu jeito para tudo, até para a morte, e agora vai dar jeito à morte espiritual, né? E a morte física também, que ele ressuscitou, andou ressuscitando as pessoas, né? Na Bíblia nós sabemos, se eu não me engano, de 3 ou 4 casos, né? Da menina lá, que ele ressuscitou, que estava morta, do filho da viúva, que já estava indo para o enterro no caixão, ressuscitou, Lázaro, que já estava no túmulo, já 3 dias no túmulo, Jesus foi lá e ressuscitou ele. Ele tem o poder da vida na mão dele, da vida e da morte, né? Então acredite, é possível o seu resgate, acredite. E Jesus não quer, você não precisa plantar de bananeira, de ponta cabeça, fazer isso e virar santo primeiro, Pai, para Jesus. Não. Dobre o seu joelho aí, peça perdão, fala, a partir de hoje eu vou mudar. E o próprio Senhor Jesus vai encaminhar as pessoas para os anjos dele, os mensageiros, né? Pessoas, e talvez em sonhos também vai te instruir a quem você procurar para te ajudar no teu crescimento espiritual. Fala assim, se ajoelhe, fala, eu me arrependo, Jesus, dos meus pecados, eu não te conhecia, né? Hoje eu te conheço, Senhor, eu ouvi essa voz, eu ouvi falando, a tua voz me chama. Aí dobra os seus joelhos diante de Jesus e peça perdão, pense nos seus pecados, nos seus erros, nas suas maldades, porque o que você faz para o próximo, você está fazendo para ele. Tudo de mal que você faz para outra pessoa, você está fazendo para Jesus. Se fala mal, você está falando mal de Jesus, falando que ele é endemoniado, que ele é isso, que ele é aquele outro e tal. Se você atira pedra, se você tem violência, você está fazendo violência contra Jesus, na cruz que ele pagou o preço disso tudo para salvar nós. Então peça perdão a ele, fala que você vai reparar o que você puder e pede ajuda dele. Fala, a partir de hoje, Jesus, só tu és o meu Senhor e meu Deus, só o Senhor é meu Deus. Um só Deus em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, representado no rosto de Jesus, representado em ti, Jesus, nessa tua misericórdia, que me ama e que morreu na cruz por mim. Faça isso, o quanto antes, enquanto é tempo. As pessoas depois, quando caem no inferno, aí querem voltar, mas não tem mais jeito. Jânio, por que você fala no inferno? Porque existe. Se a pessoa não vai por amor, que vá pelo medo, pelo menos, né? É imperfeito, mas pelo menos salva a alma do inferno, que é horrível o inferno. A pessoa que nega Deus e não quer Jesus aqui,
Você acha que vai conseguir entrar no céu? Não consegue. Lá só o destino, a própria consciência dele leva ele para o inferno. As pessoas acham que é Deus que fulmina as pessoas para o inferno. Não é. A própria consciência dele joga ele lá junto com os demônios, acusando ele, que aí ele vai enxergar toda a verdade, toda a maldade que fez para todas as pessoas, vai sentir o que cada pessoa sentiu. Né? Até os animais, a pessoa sente a dor do animal, a insegurança do bicho que é judiado. A pessoa vai sentir lá no inferno, onde tiver, né? Então, gente, se arrependa. E o pior de todo sofrimento do inferno, o maior que tem, é você sentir daí aquela sede de Deus e saber que você renegou ele e agora você está renegado para sempre. Ele já riscou você do livro dele e você vai ficar naquela escuridão e trevas para sempre. Isso que é o pior, a sua agonia de saber que não tem mais o amor de Deus. Ele te deu tanta chance, tanta chance. Enquanto está vivo, não fale para amanhã, não, segundo é igual o pessoal, segundo eu começo o regime, segundo eu começo. Não, agora eu vou começar o meu regime. Agora eu vou mudar minha vida, né? Tá bom? Então que o Espírito Santo te ilumine. Vamos fazer nossa oração e vamos depois para a leitura da nossa liturgia de hoje. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, nós, Senhor Jesus, entregamos nossa alma, nosso corpo, nosso espírito a ti. Eu me entrego, faça essa oração. Repita comigo: Jesus, te peço perdão, meu Deus, por todo o erro que eu fiz, muitas coisas desconhecendo, por toda a maldade que fiz aos outros, Senhor. Não quero apresentar desculpa nem nada, eu sou culpado, Jesus, eu tenho meus pecados, eu queria ficar por cima, queria ser melhor que os outros, eu acusei, eu menti, eu falei mal dos outros, Senhor, com maledicência, aumentei os defeitos dos outros, Senhor Jesus. Eu te peço perdão, Jesus, eu também não sou santo, sou cheio de pecado, mas na minha ignorância, Jesus, eu fiz o mal. E a partir de hoje, Jesus, eu não quero Deus nenhum, não quero simpatia, não quero sortilégio, não quero... O único que és o meu Deus és tu, Senhor. Tu és o meu Senhor e meu Deus, meu Salvador. A partir de hoje é em ti que eu confio, Jesus. Salva-me, Senhor, resgata-me, Senhor. Me liberta, Senhor, me socorre. Que você possa falar isso para Jesus agora. Depois no inferno não adianta gritar para Jesus que já não tem mais jeito, como é dito lá do outro lado. Agora não tem mais jeito, o julgamento já foi feito. Então, agora chame pelo nome de Jesus hoje. Peça socorro a Ele na situação que você tiver, como eu fiz. Chegava diante do quadro ali da misericórdia divina e falava: Jesus, me socorre. Socorro, Jesus, socorro, mas do fundo da alma, do fundo do meu coração. E Ele me atendeu, estendeu a sua mão e me puxou das trevas e da escuridão. Então peça ao Senhor Jesus, confie nele, que o seu amor é muito grande por nós. Ele pagou por você, pagou pela tua alma, sabe como? Com o sangue dele na cruz. Derramou por você. Não desperdice esse sangue. Muito obrigado, Jesus, pela nossa salvação. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, Jesus, por esse teu imenso amor, tão imenso amor, Jesus, que levou o Senhor a morrer na cruz para nós, por nós. Muito obrigado, Senhor. Traz sobre nós a tua paz, a tua misericórdia, Senhor. Eu clamo, Senhor Jesus, sobre cada uma dessas pessoas que estavam me ouvindo, sobre essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. E o Senhor, que caia sobre ela, Jesus, a tua misericórdia, a tua infinita misericórdia derramada junto com o teu sangue na cruz, caia sobre essa pessoa agora, Jesus. Que ela encontre paz, que ela possa se desvencilhar de tudo quanto é apego mundano e material, que só traz peso para a nossa vida. Que ela se sinta totalmente livre, liberta de todo laço material que só traz sofrimento, que ela possa ter essa paz, essa tranquilidade que a gente tem, Jesus. Mas vai perder isso, vai perder... Amém, louvado seja Deus, não estou preocupado com nada. Mas vai perder todo o dinheiro, louvado seja Deus. Jesus vai me dar comida, e se não der, amém também. Essa paz, esse amor dele me alimenta. Eu confio totalmente em Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esse dia. Pedimos a ti, meu Senhor, amado e bendito, que o Senhor abençoe nosso dia, que seja produtivo e de paz, Senhor. Muito obrigado, que nós possamos ser otimistas, positivos, Senhor, e fazer bem todas as coisas. Fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo, para as pessoas certas. Muito obrigado. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor. Quem acredita diz amém. Então vamos lá. O evangelho que vamos ver hoje está lá em Marcos 4, 21 a 25, tá bom? Marcos 21 a 25. Hoje eu tive que pôr meu binóculo aqui meio tortinho. Eu gosto dele, mas quebrou uma perninha. Então tá lá, vamos lá. Marcos 4, 21 a 25. Eu oriento vocês a ler a palavra de Deus, que ela vai trazer conforto.
Se você está ansioso com o futuro, leia o Apocalipse. Ou João Apocalipse, não sei vocês, mas eu, quando jovem, adolescente, uma certa idade, lá pelos meus 20, aí quando eu estava muito preocupado, apavorado com o futuro, eu começava a ler o Apocalipse, pronto, já começava a ficar feliz, sumia todo o sofrimento, toda a preocupação besta, exagerada, que o maligno joga o pessimismo na nossa cabeça. Então está aqui, ó, Jesus dizia-lhes ainda, né? Traz-se porventura, coloca-se, né, porventura, a lanterna, aqui ele fala a candeia, que era a lanterna antiga deles com óleo, né? Eu cheguei a usar quando eu morava em Santa Catarina, era um negocinho que ficava molhado no óleo, né? No caso no querosene também, e você ia puxando e os mais antigos conhecem. E aí eles chamavam de candeia, né? Iluminando, como se fosse um lampião, mas não de gás, lampião de tecido mesmo, de pavio, né? E aí então ele fala assim, ó. Então traz porventura a candeia, né? O lustro ou a lâmpada para ser colocado debaixo do vaso. Aqui eles escrevem alqueire, mas é vaso. Eu vi no outro evangelho de Lucas, tá? 8,16 lá diz, né? Debaixo de um vaso, aqueles vasos que é tipo uma ânfora, né? Que eles falam aqueles vasos grandes, que hoje a gente põe em planta para enfeitar a sala. Eles usavam aquele para pôr água, para pôr as coisas. Aí Jesus pode pôr essa lâmpada embaixo, né? Desse vaso, embaixo da cama, a luz. Aí ele fala, não, ela é para ser posta onde? No candelabro, no lustre, né? É pôr em cima, para iluminar toda a casa, iluminar todo o cômodo, né? Então fala dessa luz. E a luz é aqui, eu digo mais uma vez para vocês, Jesus está falando do quê? Ele usa coisas materiais, né? Coisas do mundo, da nossa quarta dimensão, para explicar coisas espirituais, sobrenaturais, de dimensões acima da nossa, né? Então ele está falando de algo espiritual, sobrenatural. Essa luz, o que é essa luz? É a palavra dele. E quem é a palavra dele? Quem é a palavra de Deus? É o Senhor Jesus, o Verbo encarnado. Jesus é luz. Em sua essência é luz, né? Amorosa, poderosa, criadora. Então Jesus é luz. Pela física, o Einstein já falava e a gente amadureceu um pouquinho o conhecimento, você condensando a luz, você fabrica a matéria. O poder de Deus faz isso com a palavra dele. E nós também, como filhos de Deus, também temos alguns poderes que foi tirado de nós, em Adão foi retirado depois do pecado, né? Porque senão a gente já tinha destruído a terra faz tempo. Mas a luz, ela pode se condensar e se transformar em matéria. Isso já lá na forma de Einstein falava. É impossível o ser humano fazer isso, né? Mas na teoria já está falando isso por cientista, não é nem por pessoa acredita em Deus e não, a pessoa pesquisou a ciência, ela acredita se ela vê, se ela prova. É o contrário da fé, que nós temos que crer sem ver. Se Jesus falou, então vamos crer. Então vamos lá, então tá aqui, né? Então você não esconde essa luz, né? Aí ele diz assim, porque nada há de oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer dizer, Jesus fala que se tem boa vontade, se quer acreditar, se crê, presta atenção, medita. Porque você pode acreditar naquilo que você quiser. Eu já vi gente acreditar num objeto assim, assado, ou daquele jeito e tal. Simpatia que é superstição e é coisa que não tem lógica nenhuma. É uma coisa totalmente sem sentido, uma coisa bizarra às vezes, né? Como no Antigo Testamento, que eles faziam uma imagenzinha para eles e falavam, essa imagem vai me salvar, isso vai me salvar, isso vai me ajudar. Fazia de pau, de madeira, e Deus falou muitas vezes contra isso, né? De achar que é Deus ali. Então as pessoas fazem tudo quanto é tipo de sortilégio, de bobeira, né? E acredita, e cada um acredita no que quer, né? Por exemplo, tem um pessoal que põe um elefante de decoração com a bunda virada para a porta. Eu vi nas casas, quando a gente ia fazer oração, como a pessoa era cheia de superstição e de mistura. Não vai funcionar a fé em Jesus, porque ele está misturando com tranqueira. Uma vez nós fomos numa casa fazer uma oração, né? E a senhora muito com vários problemas e tal, aí a gente foi fazer oração por ela, aí o Espírito Santo nos revelou, falou assim, fala para ela que Jesus não vai atender ela, porque pelo seguinte, que ela confia mais em Jesus ou na água com carvão que está atrás da porta no quadro de luz, aquelas casas antigas, né? E a gente não sabia, não conhecia a mulher. E foi ver, realmente ela tinha lá a água com carvão no quadro de luz, alguma coisa assim. Outra tinha uns coisas de água em cima do negócio de eletricidade lá
da caixa de eletricidade. Então, você não pode misturar sua fé. Ou é Jesus ou na palavra dele acabou. Não fica inventando bobagem que você não vai receber as coisas de Deus, porque ele não mistura as coisas dele. O maligno mistura tudo, né? Porque a santidade é coisa pura. O pecado, a sujeira, é tudo misturado, né? Então é isso. Então não misture, né, as coisas de Deus. Jesus é a luz, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo encarnado. Jesus é a luz encarnada, a palavra dele é luz. Então é isso que nós temos que divulgar, a palavra dele. Você não pode guardar ou deixar a Bíblia ali parada, fechada ou só aberto, juntando pó em cima dela e você não lê. De que adianta ela ali? O sortilégio não vai funcionar. Por exemplo, se eu tenho fé na palavra de Deus e estou com a Bíblia em mim, eu chegar a encostar numa pessoa endemoniada, ele vai gritar. Mas se eu tiver, essa palavra está no meu coração. Agora, se eu não tiver essa fé e chegar com a Bíblia perto do endemoniado, ele vai chutar. Porque eu não acredito naquilo ali, não ponho fé na palavra de Deus, entendeu? Então diz assim, e eu vi uma pessoa, o diabo desafiar, perturbar, falar, isso aí é só papel. Falou para a Bíblia, né, numa libertação, no lugar que nós estávamos lá. Aí falou para um ministro, né, muito amigo meu, falou assim, isso aí eu estava junto lá na hora. Falou, isso aí só papel, a pessoa endemoniada. Ele falou, papel? E ele amava a palavra de Deus assim como eu, sempre com a sua Bíblia. Aí ele chegou, encostou assim, mas o bicho gritava pra caramba, parecia que estava queimando. A pessoa perturbada com o demônio gritava, berrava. Falou papel e deitou e quase pôs a cara no chão. Então vamos lá, vamos continuar aqui. É Marcos, né? Marcos 4, 23. Então Jesus disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então preste atenção nessa palavra. E ela vai te defender no seu julgamento, vai estar lá para te defender na hora da sua morte. E Jesus prosseguiu, vocês estão prestando atenção ao que vocês ouvem? Vocês estão prestando atenção? Atendei ao que ouvis? Aí Jesus diz assim, com a medida com que você medir, vos medirão a vós. Entendeu? Então, às vezes a pessoa julga os outros, aumenta, fala mal, só ressalta os pecados, as coisas ruins da pessoa, que nós também não somos santos, ressalta e ainda aumenta um ponto, né? Tem um ditado que diz assim, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então a pessoa quando vai falar mal, sempre aumenta um ponto, né? E do outro, né? E está julgando a pessoa, julgando assim não, nós podemos falar a respeito dos pecados, que aí tem controvérsia, eles falam que a pessoa está julgando, muitas vezes não é julgando, mas a pessoa está com maledicência mesmo, tá escrachando, está derrubando, está detonando, está caluniando o próximo, né? Então Jesus fala, com a mesma mídia, e não tem misericórdia, né? Eu tenho dó de todos, quero que todos se salvem se arrependerem, né? Eu tenho um lado meu que é muito coração mole, eu fico com dó. Às vezes a pessoa fala, essa pessoa aí não merece, esse aí não tem jeito, não sei o quê. E eu fico com dó, falo, não, vamos pedir a Deus por ele, vamos pedir a Deus por ela. Tem chance, ainda está vivo, né? Quem sabe? É lógico que tem uns que estão firmados mal que a gente sente. Então Jesus, a gente nem faz oração por aquela pessoa, porque ela já está num nível de maldade que ela não retorna mais. Ela está num ponto que já não retorna mais, né? Mas são poucas, né, que fazem isso também. Assim como tem poucas também que já estão num nível de céu, de segmento de Jesus, que não tem mais pecado, ela não, já está garantido o céu para ela. Mas Deus não fala, porque até o final da vida nós temos que estar lutando aí para a nossa salvação. Não é como algumas pessoas chegar para mim, alguns evangélicos, então, eu sou salvo, mas você, Jonas, você é idólatra, mas você está no caminho, falavam para mim. Eu falava, que bom, né, que eu estou no caminho. Você está no caminho da salvação. Eu falava, amém, estou mesmo. Mas eles falavam, eu sou salvo. Não fala, não seja arrogante, soberbo. Você é salvo quando você chegou no pé da morte ali, você até ali, você tem Jesus no seu coração, você aceita Ele como Salvador, e você está em caminho de santidade com Ele, está em caminho de relacionamento com Ele, né? Aí você vai para o céu, aí você está salvo, ali que você vai saber. Então Jesus diz, atendei ao que vocês estão entendendo, o que vocês estão ouvindo? Com a medida que vocês medirem, vocês medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, tá vendo? Então quanto mais misericordioso eu for com os outros, mais no meu julgamento, se não for aqui na terra, no meu julgamento vai ser assim comigo, com Deus, né? Ele vai ter mais misericórdia de mim, vai ser levado em conta essa minha misericórdia com os outros, essa minha bondade, essa questão de eu querer falar bem dos outros, defender os outros, e isso vai me ajudar a me defender no meu julgamento. E ele diz ainda aqui, pois ao que tem, se lhe dará,
e ao que não tem se lhe tirará até o que pensa que tem, no outro evangelho que fala. Eu falei, mas parece injusto isso, Jesus. Eu, novo, né, pensava que era coisas materiais, né? Eu falava assim, a pessoa, né, o que tem ainda vai dar mais, né? E o que não tem ainda vai ser tirado, é injusto isso, eu pensava. Mas ele está falando aqui de conhecimentos e das coisas de Deus, coisas espirituais. Se você se esforça, busca, você vai receber mais ainda. Agora, se você não tem vontade, não busca, tem alguma coisinha ali de Deus, até aquilo ali vai ser arrancado de você, de dentro de você espiritualmente, vai ser roubado pelos demônios. Então é nesse sentido que Jesus fala aqui. Se você buscar as coisas de Deus, vai ser acrescentado cada vez mais. Agora, se você não busca, tem má vontade, até o que você acha que tem espiritual vai ser arrancado de você. Tá bom? Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gente, fique à vontade de fazer pergunta, compartilhar, assinar tocar o sininho, se inscrever, tá bom? Não paga nada, não precisa pagar nada, dá dinheiro, coisa nenhuma, dá nada. O meu dinheiro me apaga é você se converter e se salvar e ir para o céu. Começar a receber os benefícios aqui na terra, que a gente já começa, como eu tenho começado a receber. Paz, alegria, tranquilidade, entendeu? Nada me perturba. Tem uns momentos de tristeza aqui e ali, mas é coisa boba assim que para mim não importa nada. Dentro de mim existe uma paz, uma alegria, uma confiança em Jesus, como Jesus falou que o mundo não pode roubar. Essa paz e esse amor que excede todo entendimento, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, mais uma vez. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. E pode perguntar, pode questionar, pode conversar, pode mandar mensagem aí pra gente, que a gente, na medida do possível, a gente responde. Fala, não, Jonas, eu acho que deve guardar o sábado, eu acho que deve guardar isso. Vamos debater, vamos pegar na palavra de Deus, vamos ver. Se você me convencer, eu aceito, tá bom? Fica com Deus. Do convencer dentro da palavra de Deus. Deus abençoe.